Nós estamos na terceira campanha, na terceira semana do nosso projeto, da nossa campanha de Neemias, e tem sido um tempo muito bom, tem sido um tempo onde a gente tem sido desafiado através de um texto, através de uma escrita antiga, a observar aquilo que Deus falou para a época, a observar aquilo que a palavra e que Neemias direcionou na época, e tentando abstrair, tirar aqueles ensinamentos daquela data e com aquela intenção para os nossos dias de hoje. É dessa maneira que nós devemos ler a Bíblia. E tem sido maravilhoso poder participar dessa campanha de restauração, onde a gente tem observado alguns pontos e algumas coisas em que nós devemos submeter a Deus, que nós devemos colocar diante dEle para que seja restaurado. E sendo restaurado, nós assim possamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para nós, enquanto pessoas, enquanto comunidade e na coletividade que se reúne em uma comunidade. Então isso tem sido muito bom e hoje vai ser assim. Eu vou me deter pouquíssimo de verdade ao conceito histórico, porque eu acredito que nós já tivemos material muito denso para isso, muito substancial para isso, nas pregações passadas e nas aulas de quarta-feira. E aqui fica o meu incentivo. Cara, como esses caras têm estudado para vir aqui na quarta-feira, como esses caras têm se preparado para vir aqui na quarta-feira e para derramar sobre as nossas vidas um conteúdo muito rico. Então vem aqui na quarta-feira também, vamos participar junto, vamos crescer no aprofundamento da palavra de Deus. Tem sido um período muito rico, eu não pude estar, mas tenho assistido online. Mas se você pode vir, venha cá e faça parte desse tempo que tem sido um marco na vida da igreja e creio que vai ser na sua também. A única coisa que eu quero colocar como conceito histórico é que a gente está tratando de um período na vida do povo de Deus, onde, depois de diversos alertas proféticos, onde depois de diversas mensagens de Deus cobrando arrependimento, cobrando que o povo voltasse dos seus desvios, das suas alianças com o povo pagão, das suas alianças já anteriormente proibidas pela palavra e pelos profetas, os homens que carregavam ali a palavra e a autoridade divina na época, o povo cai, o povo novamente cai. Parece uma galera que vive hoje em dia, da qual eu faço parte. Então, sempre foi necessário que uma voz profética se levantasse e falasse: olha, vocês não estão indo por um bom caminho, vocês estão indo no sentido contrário daquilo que o Senhor falou. Então, de tanto avisar e de tanto falar, o nosso Deus, o Deus bondoso, Ele decide colocar o seu povo debaixo de um jugo. Ele decide colocar o seu povo debaixo de um julgamento, debaixo de uma servidão, debaixo de um império. Então, o nosso povo passa por um período de exílio. E como já foi falado amplamente em algumas quartas-feiras, existiram 3 remessas de volta desse exílio, com Zorobabel, com Esdras e agora com Neemias. O ministério de Neemias, então, ele começa por volta do ano 444, onde no capítulo 1, o pastor Márcio pregou há 2 domingos atrás, sobre a respeito da restauração dos sonhos. Neemias, então, ele recebe notícias de Hanani, o seu irmão, e ele pergunta: Hanani, como é que está a galera? O que você viu lá? Dá notícias do povo para mim. E Hanani fala: o negócio não está legal. Os nossos irmãos estão caídos, eles não adoram, a situação é tensa, existe fome, a cidade toda está quebrada, destruída, os nossos muros não existem mais. Então Neemias ali tem aquela contrição, ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai entender os propósitos que o Senhor tem para ele, e de repente ele se levanta numa missão que transforma novamente a vida de um povo, a vida de uma nação. Refletindo bem basicamente a respeito do capítulo 1, a gente pode entender que algumas vezes as notícias ruins, elas nos levam e nos despertam para um propósito que nós nunca pensamos viver. Olha que coisa louca. De repente você viveu uma notícia ruim, de repente você passou por algo ruim. Cara, calma, aquieta o seu coração, existe alguém que é soberano sobre a sua vida, amém? E de repente esse alguém, com essa notícia ruim, com esse algo ruim, que aos seus olhos é ruim no momento, ele está te despertando para algo que você nunca pensou em viver, ele está abrindo em você nuances da glória dele que você nunca pensou em refletir sobre ela. E sempre com o objetivo de que o seu nome seja glorificado, e de que a sua história e o seu propósito na sua vida chegue ao fim desejado. Domingo passado, Rodrigo pregou a respeito do capítulo 2. E o capítulo 2 nada mais é do que a convicção de que Neemias tem
do que ele deve fazer, e agora ele precisa correr atrás, agora ele precisa ser estratégico. Por isso a restauração do equilíbrio. Ele precisa ser equilibrado no quê? Na dependência de Deus, na oração, em entender que o soberano está agindo e vai agir, e também entender que ele tem parte nessa ação. Algumas vezes nós pecamos porque nós entendemos que existe um propósito de Deus, mas nós ficamos parados quando não equilibramos isso, entendendo que existem as coisas que Deus faz e existem as atribuições humanas na contribuição do propósito de Deus, que nascem do próprio Deus. Então, por que estratégico? Neemias chega contristado para servir ao rei, e o rei pergunta: cara, o que está pegando? Eu nunca te vi triste desse jeito. E ele fala: pô, rei, não tem como ficar legal. A minha galera está sofrida, os muros estão quebrados, a civilidade, a identidade, a segurança do povo não existe mais, o meu povo é um povo arrasado. Então Neemias está triste, quietinho, e de repente o rei fala: tá bom, o que eu posso fazer? E Neemias chega e fala: só um instante, rei, olha, eu preciso de cartas para os governadores, eu preciso de carta para Asaf também, o príncipe da floresta, que eu preciso de algumas madeiras para fazer uma casa para mim, eu vou precisar convocar as pessoas. Ele já tinha pensado. Ele já havia pensado, ele estava agindo de maneira estratégica e na dependência de Deus. E nós devemos ser assim, sermos equilibrados em saber que Deus age, mas nós reagimos à sua ação. Esse é o tema da nossa campanha, que o Rodrigo explanou de maneira muito prática para nós na semana passada. E hoje nós temos o capítulo 3, 4 e 5. Sobrou, agora começou a acumular os textos, as perícopes, os blocos de texto que falam sobre a mesma coisa. Mas eu prometo para você que se você tiver paciência, vai dar certo. Portanto, não lerei o texto todo, mas lerei parte do texto, até porque alguém já disse que pregar é ler, explicar e aplicar. E vou ler o texto, a palavra de Deus, mas farei uma seleção de algumas coisas e o restante explanarei para que a gente possa ter um entendimento completo dentro daquilo que o Senhor me deu aqui, através do estudo, óbvio, nada novo, mas o mergulho na palavra, trazer algumas aplicações para nós a respeito desse tema. Mas antes disso, eu queria que a gente visse um videozinho de 1 minutinho, que ilustra um pouco, ou pelo menos abre a sua mente para aquilo que eu vou partilhar. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco, não. Cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. É isso aí. A cada 4 anos, pelo menos em grande parte dos brasileiros, um espírito é plantado, um entendimento, uma convicção de que se nós, em coletividade, num movimento único, no dia 15 de novembro, saímos das nossas casas exercitando o nosso espírito de civilidade, de democracia, e se nós, enquanto coletividade, colocarmos a pessoa certa no lugar certo, o negócio vai mudar. O negócio vai ser diferente. Vai dar certo. Nós todos juntos agora vamos colocar a pessoa certa no lugar certo, e aquelas coisas que há anos nós temos buscado, aquelas melhorias que há anos nós temos esperado, vão acontecer. Que esperança! Que coisa legal, que movimento lindo, nós saindo de nossas casas com a nossa colinha, né, Rebeca? Ir lá e votar no nosso candidato, apertar o verde e confirmar. As propagandas já começaram.
E elas já estão em todos os lugares. Até mesmo em alguns pouco imagináveis, mas existe propaganda lá também. E desde que eu passei a refletir um pouco sobre isso, sobre a importância do voto, sobre a importância dessa decisão, e procurar compreender aquilo que os nossos candidatos dizem, o roteiro é praticamente o mesmo. Não sei se você concorda comigo. Mas aqueles que estão lá no poder e que têm a oportunidade de continuar, de serem reeleitos, eles vão ter um discurso. É hora da continuidade. São Vicente, Santos, Cubatão, Praia Grande está no caminho certo. Não vamos parar agora. Então vamos lá, vamos junto. É hora da gente continuar. Mais 4 anos eu vou conseguir fazer tudo isso. A cidade melhorou. Você viu que aconteceu tal coisa. Mesmo que você não tenha visto essa cidade que esse cara está falando, que esses candidatos estão falando. Já os candidatos de oposição que querem entrar, eles se vestem com a roupa da mudança, do novo. E com a faca nos dentes, eles colocam todos os defeitos, todas as promessas que não foram cumpridas daqueles que estão lá. Por quê? Porque agora eles são a mudança. Eles agora querem que a coletividade se una em um só movimento e dê a oportunidade que nos próximos 4 anos ele seja a nossa voz, seja a nossa resposta, seja aquele que vai sim, nesse momento, resolver tudo aquilo que a gente está esperando que seja resolvido há vários anos. E a gente sabe o resultado disso, e a gente sabe a seriedade que alguns dão para isso. Infelizmente, alguns vão, nos diversos cantos do Brasil, até mesmo de São Vicente, vão dar o seu voto por R$50, vão dar o seu voto por uma cesta básica, vão dar o seu voto por uma oportunidade. Isso vai acontecer, você sabe do que eu estou falando. Infelizmente, alguns votarão em pessoas que prometeram algo de bom para a sua classe profissional ou para a sua classe social. Não, eu vou votar nele porque ele é militar e possivelmente ele fará alguma coisa pela classe militar. Não, eu vou votar na professora fofoquinha porque a professora, ela vai fazer algo pelos professores. Não, eu vou votar por ele porque ele ama os pombos. Eu vou votar nele. Eu vou votar no Tiririca porque eu vou protestar. Estou de volta, abestado. As nossas expectativas são frustradas porque existe a necessidade da restauração no Senhor de uma coletividade. Porque embora no dia 15 de novembro vai parecer, a mídia vai tentar mostrar isso, que houve uma coletividade, que houve um movimento de civilidade e que de repente nós todos ali queríamos a mesma coisa, existe uma coletividade que pode andar junto, mas na verdade dentro do coração, da individualidade de cada membro dessa coletividade, mora uma pessoa egoísta que vota até mesmo na hora do voto, na hora desse momento ela não vota pensando no outro, na comunidade, como o pastor Márcio disse. Mas ela tem um objetivo pessoal, ela tem um objetivo às vezes egoísta, ela tem um objetivo que no momento olha para suas expectativas e para aquilo que ela tem como esperança e como proposta de futuro. Quando nós olhamos para o capítulo 3, 4 e 5 de Neemias, nós vamos ver o que acontece quando alguém certo, colocado no lugar certo, e com a motivação certa, consegue fazer com a coletividade que está próxima dele. Nós veremos aqui a coletividade sendo restaurada, e restaurada ela trabalha junto, e restaurada ela vence a oposição que vem de fora, e restaurada por Deus ela vence as artimanhas, as estruturas, os sistemas que internamente também se levantam contra a coletividade. É isso que a gente vai ver, essa é a minha intenção nessa noite. Vamos prosseguir então através do capítulo 3. Primeiro, final do capítulo 2, o Rodrigo colocou para a gente então que Neemias mais uma vez estrategicamente leva o povo para dar uma volta. O povo vê aquela cidade totalmente destruída, o povo se sente triste, vendo a desgraça que a cidade se encontrava, e logo depois disso ele testemunha, ele fala, e aí pessoal, ele convoca, faz uma convocação, olha o que está acontecendo, olha a vergonha que nosso Deus tem passado, olha como o nome de Deus tem sido envergonhado. Porque existe uma coisa naquele povo que nós precisamos ter hoje. Existia uma mentalidade no povo judeu que nós precisamos ter hoje. A mentalidade de que não existe separação entre a minha obra e a glória de Deus.
Então, Neemias está chamando esse povo para uma construção de um muro, que na verdade não é a construção de um muro somente, mas é a oportunidade de que o nome de Deus seja glorificado. Então Neemias entende, e ele traz esse entendimento para o povo de que aquela obra, aquele muro, é a restauração da civilidade, é a restauração da identidade, mas também, e primeiramente, é o nome de Deus sendo glorificado novamente naquele lugar. E após isso, ele começa a trabalhar com as pessoas. O capítulo 3, ele vai mostrar a dinâmica que Neemias organizou como um líder. E talvez, se você for um ser humano como eu e a galera que organizou e que estudou um pouco esses textos para organizarem esse projeto, você pode ter pensado que esse capítulo 3 é mais uma lista de nomes, daquelas que você vai ler. Alguns dão até aquela pulada básica, né? Quando vê que 3 versículos parecem a mesma coisa, já vai lá para o final, vamos passar para o outro onde o negócio recomeça, que aqui é só listagem de nome. Mas, analisando um pouco mais, tendo um pouco mais de cuidado com esse texto, nós vamos ver que o capítulo 3 de Neemias é um capítulo muito lindo a respeito de liderança, a respeito de participação, a respeito de cooperação, a respeito de andar junto, a respeito de trabalhar junto e a respeito de concluir uma obra para a qual nós fomos chamados. Neemias trabalha com 38 grupos diferentes de pessoas. Ele trabalha com levitas, ele trabalha com sacerdotes, ele trabalha com fazendeiros, ele trabalha com mercadores, ele trabalha com pessoas ricas, ele trabalha com pessoas pobres. E ele consegue, com a bênção de Deus e com aquele talento que lhe foi dado, organizar, priorizar recursos, colocar pessoas em locais certos para que os recursos sejam ali mitigados, sejam otimizados a questão do tempo, a questão do revezamento do trabalho. Esse texto é lindo. E assim, no verso 1 do capítulo 3, a gente começa. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hananeel. O autor bíblico, ele faz questão de deixar claro para a gente que logo que o povo é convocado por Neemias para esse trabalho, o sumo sacerdote é um dos primeiros que levanta a mão e diz, vamos começar. O sumo sacerdote aqui, ele não espera um momento cultico, o sumo sacerdote não espera um momento de sacrifício, que talvez fosse a sua praia, fosse o seu métier, fosse aquilo para o qual ele está preparado e para aquilo ele estudou, mas ele diz, se agora é para carregar pedra e para construir, me dá um carrinho de mão nesse negócio e enche de massa para mim. Ele entende que existe um chamado, ele entende que existe uma convocação de o povo, mesmo na sua diversidade, agora sendo restaurados à coletividade e olhando para uma coisa só. Esse é o objetivo no momento, então o sumo sacerdote diz, eis-me aqui, eu vou trabalhar, eu vou participar, não interessa se as minhas vestes sacerdotais vão sujar de lama, ou agora de barro, ou agora daquilo que foi o material da construção, eu estarei fazendo a minha parte, enquanto esse for o trabalho. Ele dá o exemplo, ele está junto, ele participa e é um exemplo de trabalho e de liderança. Contudo, uma das coisas que eu e você no reino de Deus devemos participar em nossa mente, juntos de nós, é que toda obra, ela não tem a unanimidade de aceitação. Toda obra, ela não tem a unanimidade daqueles que arregaçarão as mangas e trabalharão juntos. Leia comigo o verso 5. Ao lado destes, repararam os tecoístas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço. Não espere unanimidade. Não espere. Não espere unanimidade. Os tecoístas, uma cidade a 16 quilômetros de Jerusalém, a cidade natal do profeta Amós, a galera mais simples se levantou para o trabalho e a galera mais simples foi e trabalhou. Porém, os nobres não quiseram trabalhar e eles têm um nome na história por não terem participado. Não seja você aquele que tem o nome na história, na comunidade, na sua família, por ser aquele que ficou para trás. Seja aquele que está junto, seja aquele que participe, seja aquele que faça a sua parte naquilo para o qual você foi chamado. Então os tecoítas foram e participaram em detrimento daqueles que não quiseram participar. Se existe alguém do seu lado que diz não, você deve ser aquele que levanta e diz, eis-me aqui, eu participarei, o meu nome vai estar gravado, o meu nome vai estar marcado, isso para a glória de Deus, não porque eu fui um daqueles que ficou sentado, mas porque eu fui um daqueles que fui. E tive a obra de Deus completa na minha vida. E tive participação naquilo que Deus esperava de mim, na minha parte, dentro de uma coletividade restaurada.
Verso 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Essa obra, ela foi uma obra onde houve um abrir mão daquilo que eu tenho como meu ministério, como a minha profissão, como o meu ganha-pão. Imagine só um perfumista, imagine só um ourives. Ourives era alguém que trabalhava fazendo esculturas, moldando principalmente prata e ouro. Talvez eu penso nesse cara com uma lupa no olho, fazendo movimentos finos, ajustados, detalhados para criar uma pedra e ali servir de um ornamento para um brinco, para um colar. Mas agora não, agora debaixo da unha dele tem concreto, debaixo da unha dele agora tem ali terra, aos seus ombros existem ali calos de tamanhos de pedra que ele carregou para ajudar, porque ele decidiu fazer aquilo que era para ser feito naquele momento. Imagine um cara que precisava contar gotas de determinados líquidos para ter uma essência desejada, um serviço calculado, fino, apenas de aromas agradáveis. Agora ele está do lado de homens e mulheres que devem estar suando, fora daquilo que ele está acostumado, mas ele decidiu participar com aquilo que lhe era exigido no momento. E assim nós devemos ser. Não espere as coisas estarem do jeito que você quer. Não espere as coisas serem sempre do seu jeito. Queridos, entendam uma coisa. Todas as vezes que nós saímos da nossa zona de conforto, daquilo que não é a nossa praia, mas que nós entendemos que Deus nos levou para lá, nós temos a nossa mentalidade acrescida a respeito da glória de Deus. Nós temos uma experiência nova com Ele. E nós entendemos que em coletividade, nós participamos de algo que Deus queria fazer na vida da igreja. E isso é lindo. Isso faz você não depender de você. Porque se você faz algo sempre que você está dentro das suas atribuições, algumas vezes você vai até perguntar: onde está Deus nisso? Eu tenho talento, eu sei fazer, isso é fácil para mim. Mas algumas vezes, queridos, algumas nuances da glória de Deus, elas serão percebidas quando nós nos colocarmos diante de algumas enrascadas que nós não imaginamos viver. Principalmente aquelas que não fazem parte do nosso local de conforto, de onde nós nos sentimos mais agradáveis. Às vezes é ali em que umas experiências mais preciosas estão reservadas para você. Diz um amém para mim, por favor. Parece que eu estou em casa, gente. Aleluia. Glória a Deus. Verso 12. Ao lado dele reparou Salum, filho de Elões, maioral de outra meia parte de Jerusalém, ele e as suas filhas. Se existe um trabalho que era definitivamente nada a ver com as mulheres, era um trabalho de construção. Se existe um trabalho numa sociedade, numa comunidade patriarcal, masculinizada, era um trabalho de construção. Mas Salum e suas filhas decidiram: nós vamos ajudar, nós vamos estar junto. Então imagine a estranheza daqueles homens construindo, daqueles homens levantando pedra, olhando para o lado e vendo as filhas de Salum, de repente com um corpo frágil, de repente com a sua feminilidade, metendo a mão naquela massa, segurando as pedras que eram possíveis segurar, mas elas estiveram lá. Talvez essa palavra para essa época causaria muita estranheza. Mas infelizmente no nosso meio existia uma inversão tão grande desses valores, e eu queria falar sobre isso um pouco. Na maioria das vezes, as nossas igrejas elas são feminilizadas. Na maioria das vezes, porque existe a reunião de oração das mulheres e não tem os homens que oram? Porque constato com tristeza, às vezes vindo buscar a Fernanda em programações de mulheres, a igreja bombando, aquela alegria, nós estamos juntos, e quando participo da programação de homens, eu não vejo os homens da comunidade Batista da Paz. Por que na maioria das vezes, ao fechar os meus olhos e sentir um pouco da canção que estamos cantando, porque eu gosto disso, eu escuto um coral de anjos feminino cantar? E não escuto os homens, a voz. Nós estamos aqui, nós somos aqueles que defendem, que protegem, que provêm. Onde estão os homens da comunidade Batista da Paz? Onde estão os homens quando os pedidos de mutirão são levantados? Onde estão, queridos? Nós precisamos mudar isso.
Nós precisamos mudar isso, nós precisamos nos levantar como aqueles que fazem a sua parte, deixam o seu legado, mostram e criam esse espírito naqueles que virão depois de nós. A nossa igreja, graças a Deus, ela tem espaço para todos aqueles que querem fazer algo e se dedicam e têm o seu coração no reino. Mas nós precisamos definitivamente de homens que se levantam e digam: eis-me aqui. Com isso eu não quero jamais desmerecer o trabalho que as mulheres têm feito. Vocês são bênção. Vocês são bênção na vida da nossa igreja. Mas eu gostaria de ver a presença masculina um pouco mais ativa, um pouco mais na linha de frente de algumas coisas, de tal maneira que vocês não olhassem para nós como aqueles que fazem, mas aqueles que nos protegem e que nos servem. Esse é um desabafo e um sonho para a comunidade Batista da Paz. Então, homem, pense o que você pode fazer mais a respeito disso. Verso 13 e verso 14. À porta do vale reparou a Hanum, e os moradores de Zanoa edificaram-na, e lhe assentaram as portas dos seus ferrolhos e as trancas, e ainda 1000 côvados de muralha. 1000 côvados, para você entender, se alguém tiver a linguagem de hoje, vai estar aí 500 metros de muro. Para você saber o que é 500 metros, é meio quilômetro. É muro pra caramba. Verso 14. À porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Hacarém. Ele a edificou, assentou com suas portas, seus ferrolhos e tranca. Neemias sabe que ele precisa e ele deve colocar o nome daqueles que trabalharam. Porque presta atenção numa coisa, não tem a ver com quantidade, tem a ver com fazer parte. Enquanto Neemias cita o nome de um povo que constrói uma porta e constrói 500 metros do muro, logo abaixo ele coloca o nome de alguém que construiu uma porta. Porque não tem a ver com quantidade, tem a ver com fazer parte. Eu não vou ofertar porque é só isso que eu oferto, eu não vou dizimar porque é só isso, eu não vou fazer aquilo porque o pessoal faz um monte de coisa e eu sou debilitado, faço pouca. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com servir, tem a ver com dedicar, tem a ver com estar junto, tem a ver com entender que aquilo que você faz não é exatamente tudo que a igreja precisa, porque a igreja é um corpo. Então eu sou abençoado com a sua vida, você é abençoada com a minha, alguns abençoam mais, outros abençoamentos, mas não existe quantidade, existe entrega, existe intenção, existe coração no reino. E a Bíblia deixa isso claro para nós. Neemias coloca, essa galera construiu 500 metros de muro, esse cara fez uma porta, e ele está aqui, o nome dele está porque ele fez essa porta. Tem a ver com valorização no nosso meio, daquilo que cada um pode fazer. Queridos, nem sempre aquilo que aparece é o que merece mais louvor diante de Deus. Nem sempre aquilo que está no palco, nem sempre aquilo que nós escutamos, é aquilo que um dia vai ser mais valorizado pelo Pai, porque não tem a ver com estética, tem a ver com entrega. Não tem a ver com iluminação, não tem a ver com palco, não tem a ver com entonação, não tem a ver com isso, tem a ver com a palavra e com o nosso coração entregue naquilo que Deus tem para nós. No céu, eu tenho certeza que nós ficaremos espantados em conhecer algumas pessoas que não fizeram uma postagem no Instagram, que não tinham conta no Twitter, que não eram seguidos por milhares de pessoas. E alguns de nós ficaram chocados por entender que algumas delas deram a vida numa ilha perdida que nem sinais de Wi-Fi tinha. Mas era aquilo que Deus tinha para a vida delas. A nossa questão é que muitas vezes nós gastamos muita energia, muito esforço físico, muito dinheiro, muito intelecto, querendo fazer coisas que não foram colocadas para nós fazermos. O seu é pouco? Não é pouco. É aquilo que Deus tem para ti, seja fiel com Ele. Interessantemente, dos versos 14 ao verso 19, você vai ver a expressão, o maioral. O maioral, no verso 15, está sempre se retratando ao cargo ou à posição de liderança que essa pessoa tinha dentro do texto que nós lemos. Então, do verso 14 ao 19, você vai encontrar o maioral. Então, no 15, nós temos aqui o Salum, filho de Coré, maioral do distrito de Mispa, e assim por diante. Então, veja como Neemias ele era articulado, como ele conseguia transitar em todos os lugares, e agora ele está lidando ali com o maioral, com governadores, com líderes de pequenos distritos, com líderes de pequenas regiões, porque ele consegue trazer essas pessoas para trabalhar, e essas pessoas entendem que o quê? Elas precisam estar junto com a sua comunidade, trabalhando e construindo também.
Neemias foi um líder espetacular, ele não foi um homem perfeito, mas ele conseguia lidar com todos, estar com todos e mobilizar a todos, porque ele entendia que ele estava levando a coletividade para uma restauração de propósito, para uma restauração da glória de Deus no meio do povo. Verso 20, depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Baruque trabalhou com grande ardor. Por quê? Baruque deu o azar de construir uma parte do muro que era curva. Era uma curva no muro e ele trabalha com grande ardor. Imagina o cara, os caras pegaram uma reta, cara, que fácil, só assentar um tijolo em cima do outro aqui, fazer uma reta, uma pedra em cima do outro e ir embora. Eu estou tendo que fazer essa curva aqui, cara, é muito mais cansativo, eu preciso pensar mais, é muita energia. Mas ele trabalhou com grande ardor e não existe no texto a notícia de que ele reclamou. Como é ruim servir ou trabalhar com pessoas que reclamam. Posso ouvir uma misericórdia? Se o trabalho está tenso, ele fica mais tenso. Se a tarefa está difícil, ela fica mais difícil. Se você chegou animado, é bem possível que exista uma maré te puxando para o desânimo. Céus, vida, isso é ruim, isso eu não faço, isso é chato, de novo isso. Mas Baruque trabalhou com grande ardor porque ele entendia, é a curva, joga a curva no meu peito, eu vou pensar, eu vou calcular, eu vou escolher pedras que façam a curva, eu vou fazer isso do melhor jeito, eu vou trabalhar com grande ardor. Então Baruque fez. Então lembre, querido, que aquilo que você tem em mãos para fazer, faça sem reclamar. Faça para a glória de Deus. Baruque entendia que aquilo não era uma curva, aquilo era a oportunidade que ele tinha de glorificar a Deus com a sua mão, com o seu talento, com o seu suor. E muitas vezes nós perdemos o propósito e deixamos de ser provocantes no reino de Deus, porque nós não geramos propósito nas pessoas que estão ao nosso lado. Porque a pessoa me vê apenas como um profissional que também reclama. A pessoa me vê apenas como um aluno que também cola. A pessoa me vê como uma mãe que trata o filho do mesmo jeito que todas as outras tratam. A pessoa me vê como um pai ou como um marido que trata a esposa do mesmo jeito que a maioria trata. E eu não gero propósito na vida das pessoas, porque a minha vida não causa absolutamente choque nenhum. O Caio, enquanto dava aula, disse uma frase que me marcou. Ele disse que Deus quer fazer o seu nome conhecido através da nossa experiência com Ele, porque a nossa experiência com Ele causa choque nas pessoas. E isso é verdade. Mas qual é o choque que nós temos causado na vida das pessoas? Qual é o constrangimento, a perturbação que nós temos causado com o nosso estilo de vida? Porque nós reclamamos igual, porque nós fazemos igual, porque nós somos engolidos pela cultura, quando na verdade nós deveríamos ser aquele que gera um choque, que gera um propósito nas pessoas que estão ao nosso lado. E qual é o propósito, querido? Não estou falando de nada de desenvolvimento pessoal. Propósito de glorificar a Deus com a sua vida e com tudo aquilo que você põe a mão para fazer. Dos versos 23 ao verso 30, vai ter uma coisa muito interessante. Neemias, ele começa a escrever e ele diz o seguinte, olha o exemplo no verso 23. Depois repararam Benjamim e Hassub de frente à sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. No verso 28 você vai encontrar essa expressão também para cima da porta dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um aonde? De frente à sua casa. Depois dele reparou Zadok, de frente à sua casa. Depois dele reparou Ananias e também reparou Mesulão, de frente à sua casa, no verso 30. Queridos, não foi a pandemia que criou o home office, não, foi Neemias. Neemias é o pai do home office e o pai do mutirão. Ele sabia que era muito melhor aquelas pessoas trabalharem perto da sua casa. Ele estrategicamente, equilibradamente, colocava pessoas que vinham de fora apoiar no trabalho, colocavam elas em áreas não residenciais para que elas construíssem. Elas não têm vínculo ali.
Elas não têm casa, então elas fazem isso, e quando possível elas voltam para casa, porque no capítulo 4 nós vamos ver que Neemias pede para essas pessoas não irem para casa, mas por uma questão estratégica de segurança, ele pede para todos, se possível, ficarem em Jerusalém, até para descansar, quando era possível descansar. Mas quando era possível deixar as pessoas próximas às suas casas, gerando ali o senso, o propósito de estou construindo na frente da minha casa, preciso proteger a minha família, então ele colocava as pessoas na frente da sua casa, de maneira sábia, estratégica, podendo gerar assim um pouco de controle e uma certa tranquilidade para os trabalhadores. É nosso papel, queridos, em tudo aquilo que for possível facilitar a vida dos nossos irmãos. É nosso papel aliviar o fardo dos outros. Lembre que você está em uma comunidade que tem ensinado você a servir e não colocar peso nas pessoas maiores do que elas podem suportar. Enquanto Neemias facilitava as coisas, muitas vezes nós dificultamos a vida daqueles que estão ao nosso redor. Sejam eles nossos líderes ou não. Nós esperamos, nós temos a expectativa de que as pessoas nos deem, e nós ficamos frustrados quando as nossas expectativas não são atingidas, porque nós temos o falso desejo, eu não sei de onde isso vem, sim, é do nosso coração pecaminoso, de que as pessoas devem nos servir, mas não, eu preciso facilitar a vida daquele que está ao meu lado, sempre que isso for possível para mim. Isso é ser cristão, isso é ser servo, isso é entender que nós estamos dentro de uma coletividade, e quanto mais nós nos ajudarmos, e quanto mais nós aliviarmos as cargas uns dos outros, mais nós andaremos juntos, e felizes estaremos no serviço e na obra de Deus. Verso 27, é muito lindo. Depois repararam os tecoístas, outra porção, de fronte da torre grande e alta, até o muro de Ofel. Você lembra onde a gente falou dos tecoítas? Volte ao verso 5. Ao lado destes repararam os tecoístas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço. Sabe o que acontece com a gente algumas vezes? Nós mais ficamos tristes por aqueles que não estão ao nosso redor, do que nos alegramos com aqueles que estão ao nosso lado na jornada. Esses tecoístas são aqueles dos quais os nobres não quiseram participar. Eu não sei o que deu nesses caras, mas deve ter subido um brio neles e falar assim, não vamos deixar aqueles caras que não fizeram nada manchar o nosso nome. Neemias, acabamos. O que a gente faz agora, meu brother? Manda a gente para outro lugar aqui, a galera está aqui, ó. Tá eu, Mesulão, esses nomes que vocês sabem aí que tem. Nós estamos aqui, manda a gente. E eles vão e constroem outra porção. Eles deram aquilo que não era esperado. Eles deram aquilo que não ia lhes ser cobrado. Existia uma tarefa, eles fizeram outra porção. Porque eles disseram, eis-me aqui. Então, queridos, se alegre com aqueles que estão conosco, porque eles podem nos surpreender. Muitas vezes nós choramos, nós praguejamos, nós ficamos tristes, porque existem pessoas que não estão mais conosco. É óbvio, querido, nós como igreja precisamos orar, interceder e de repente buscar estratégias para trazê-los de volta. Mas sobre eles existe o mesmo Espírito que sobre nós. Eles têm o entendimento da palavra de Deus como nós temos. Eles precisam fazer análises como nós fazemos. Eles precisam pedir perdão como nós pedimos. Mas antes disso, e enquanto isso, olhe para o lado e diga, que bom que você está comigo. Que bom que você não abandonou, que bom que você ficou, que bom que eu posso contar com você, que bom que você tem nos abençoado com o seu trabalho, que bom que eu vejo o seu rosto cantando, que bom que eu vejo você jogando álcool na minha mão, que bom que eu vejo você aferindo a minha temperatura, que bom que nós estamos juntos construindo algo que não é para nós. Que bom, festeje, celebre, agradeça, sorria, valorize. Aqueles que estão trabalhando contigo, aqueles que estão junto, eles podem te surpreender. Capítulo 4. Capítulo 4, queridos, é um resumo dos 52 dias de construção. O capítulo 4 vai mostrar para a gente que quando a obra da igreja começa ou se levanta, ela não caminha sobre o mar de rosas, não são estendidos tapetes para que nós passemos, não é assim. Querido, a cidade estava lá quebrada, estava destruída, mas os caras estavam numa boa. Sambalá estava de boa, Tobias estava numa boa, Gesem estava de boa, mas existe alguém com o propósito de restaurar o muro, existe alguém com o propósito de glorificar o nome de Deus, existe alguém com o propósito de estabelecer a igreja do Senhor, os caras se levantam e formam um exército.
Os caras se levantam e trabalham junto contra o serviço da igreja do Senhor na construção do muro. E eis algumas estratégias. Verso 1 e 2. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu a ira no seu coração e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então ele falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? O primeiro ataque de Sambalá é na autoimagem do povo de Deus. O primeiro ataque de Sambalá é na identidade. É naquilo que cada um tem ao seu respeito. Então ele joga essa palavra, o que esses fracos estão fazendo, o que esses fracos querem fazer. E aqui o povo precisa lutar e trabalhar com a palavra que Deus já disse ao seu respeito. Coisa que muitas vezes nós temos dificuldade, porque alguns de nós paramos no meio do caminho, por acreditamos em algo que alguém falou para nós, totalmente contrário àquilo que Deus falou a nosso respeito. E nós paramos como igreja. E nós paramos como homens e mulheres de Deus. Enquanto Deus diz que você vai caminhar, que você é filho amado, você acredita que você é desprezado. Enquanto Deus diz que você é vitorioso porque Ele já te deu a vitória, você acredita que a tua vida é uma vida de derrota. E aqui eu não estou sendo triunfalista, mas eu quero que você entenda que, mesmo sabendo disso, existem passos que você precisa dar. Existem passos. As coisas não vão acontecer de graça, como não aconteceu de graça para esse povo. Se alguém me chama de Emanuel, seria uma honra. Mas eu vou olhar para a pessoa e vou falar: não, você me confundiu, eu sou o Juarez. Ninguém rouba isso de mim. Algumas vezes nós perdemos a nossa identidade por conta de palavras de pessoas que não têm pacto nenhum conosco, como Neemias disse. Ei, preste atenção quem toca o seu coração. Preste atenção quem atinge a sua mente. A sua mente é feita, é pensada por Deus para ser glorificada nele e para que ela o glorifique. Verso 3. Estava com ele Tobias, o amonita, e ele disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Se não é suficiente falar sobre a identidade desses caras, vamos denegrir o que eles fizeram. Vamos denegrir aquilo que eles fizeram. Vamos denegrir a obra da mão deles. Cara, esse muro aí que vocês estão trabalhando, beleza, vocês estão gastando uma energia, vocês estão gastando suor pra caramba, vocês estão se cansando, vocês não estão dormindo direito, mas uma raposa encostar nesse negócio aí cai. Mais uma vez, nós precisamos analisar a intenção do nosso coração. Às vezes, nós paramos no meio do caminho porque a gente não teve um obrigado. Às vezes nós paramos no caminho porque ninguém falou o meu nome, mas eu estava presente naquele negócio. Às vezes nós paramos no meio do caminho porque eu não fui citado, porque não curtiram a minha foto. Querido, entenda uma coisa, aquilo que você faz é para a glória de Deus. Faça, independente dos elogios ou não. Faça, se Deus te direcionou, independente se agradará a todos ou não. Mas faça, porém faça com o coração na obra. Porque se você tiver o coração na obra e entender que aquilo que você fez é para Deus, não interessa o que falem, Mimi, do Ministério Infantil. Você sabe para quem você está fazendo. Então não caia nisso. Não caia nisso. Todas as vezes que nós tomamos o mérito para nós também somos responsáveis por esse fracasso ou por aquilo que os outros falam de mal. A minha mentalidade tem que ser sempre de glorificar o nome de Deus e de entregar o meu melhor. Se o meu melhor não foi o melhor para qualquer outra pessoa que está ao meu lado, parabéns, dê o seu melhor para Deus. Mas eu não deixarei com que a sua palavra me desvie do propósito e do centro da vontade de Deus. O povo de Deus, ele precisa não só vigiar os muros, mas ele também precisa vigiar os seus ouvidos. O que você tem ouvido? Quais são as conversas? O que você deixa penetrar no seu coração? O povo não caiu nessa. Eles entendiam que o trabalho deles era para a obra de Deus. No verso 4 e verso 5, leremos: ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia sobre o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Isso é Neemias orando. E aqui Neemias ele faz uma oração que nos estudos na teologia nós chamamos de oração imprecatória. Neemias está dando uma amaldiçoada na galera, de leve, a verdade é essa.
Então, ele faz uma oração imprecatória, colocando a sua ira diante de Deus. Eu preciso que você lembre uma coisa: a luz que o Antigo Testamento nos traz é uma luz incompleta, que se revela em Jesus. E a luz que nós temos não é a luz que Neemias tinha. A luz que nós temos é a luz de Mateus 5,44, quando o próprio Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas é interessante, nesses dois versos, nós entendemos a intenção do coração de Neemias. Neemias não está falando, olha o que eles fizeram comigo. Neemias está falando, olha o que eles fizeram, eles me chatearam, eles me deixaram mal. Não, ele diz, eles estão desonrando o teu nome, Deus. Olha o que eles estão fazendo da tua obra. Olha o que eles estão fazendo a respeito daquilo que o teu povo está construindo para ti. Então o que causa ira em Neemias é ver que o nome de Deus está sendo ali motivo de chacota. Então isso leva ele para a contrição, isso leva ele ao nome de Deus, é o peso pelo nome, é o peso pela glória, é entender que é um nome que precisa ser zelado, que precisa ser guardado, que precisa ser respeitado. Essa é a essência. Essa deve ser a lição. Esse deve ser o aprendizado. Porque a desonra ao nome de Deus não nos causa mais ojeriza. Porque ficou tão normal para nós. Porque está tão fácil nós ouvirmos alguma coisa e não ponderarmos. Porque algumas vezes a desonra do nome de Deus não causa mais desonra para nós. É preciso que nós pensemos a esse respeito. Verso 6. Assim, mesmo com tudo isso que você está vendo aí, CBP, nós edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. E quando nós vamos estudar um pouco essa palavra ânimo, nós vamos ver que na verdade é assim, o povo tinha mente para trabalhar. E quando a gente vai fuçar um pouquinho no que significa esse tinha mente, é como se o povo estivesse obcecado por fazer aquilo. Então eles construíam. A mente deles estava obcecada em um propósito: glorificar a Deus através desse trabalho. Glorificar a Deus através da edificação desse muro. Eu estou obcecado por isso. E olhando esse texto e pensando e refletindo, eu fui vítima de uma pergunta: o que tem obcecado o meu coração? O que me causa ânimo? O que gasta o tempo do meu pensamento? O que me deixa obcecado? O que me consome? O que me dá aspirações a respeito do meu futuro? O que me dá aspirações a respeito do que eu leio, do que eu estudo, do que eu consumo, do que eu produzo? A mente do povo de Deus deve ser enxertada, obcecada por fazer a sua vontade. Entenda que esse obcecado não é de fazer mal, porque se você for obcecado pela vontade de Deus e por aquilo que Ele quer, você vai ser uma ovelha doce e suave aos olhos de todas as pessoas, mas algo do reino de Deus precisa estar no seu coração. E algumas vezes tudo está no nosso coração, menos a glória e o propósito de Deus na nossa vida. Mas eles construíram, eles chegaram, porque eles estavam obcecados por esse objetivo da glória de Deus. Queridos, quanto mais o trabalho avança, mais as perseguições também se levantam. O verso 7, mas ouvindo Sambalá e Tobias e os arábios, os amonitas, os asdoditas, que repararam os muros de Jerusalém, e avante, que já se começaram a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Verso 8, ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Existe uma arquitetação dos nossos inimigos. Existe um pensamento, existe uma estrutura, existe uma cadeia de movimentação visando frustrar os planos do reino de Deus e da igreja de Cristo. Não pense que você é vítima de algumas coisas que acontecem porque foi acaso. Não pense que a igreja é ofuscada algumas vezes em alguns aspectos porque não existe uma arquitetura a respeito disso. É ofuscado aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Existe, queridos, e para isso nós precisamos ficar com os nossos olhos abertos e colocar diante de Deus. Então olha o que Neemias faz no verso 9. Neemias coloca 2 pistolas, uma de cada lado de sua cintura, e vai para cima dos caras. Não, Neemias ora, mais uma vez. Então, porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda. Eu saio de casa, eu confio em Deus, eu oro, mas eu tranco a porta. Eu saio de casa, eu confio em Deus, mas se eu posso pagar um seguro do meu carro, isso não vai atrapalhar em outras coisas, eu vou pagar. Mas se eu posso zelar e ter um convênio médico, eu vou ter. Entenda algumas coisas, queridos, a nossa fé, ela não nos exime de certas responsabilidades que nós temos. E aqui eu não estou falando dessas coisas que eu citei, estou falando de uma vida toda. Estou falando de que algumas vezes nós queremos colocar responsabilidades para Deus, que nós já temos maturidade para nós mesmos resolvermos e cuidarmos daquele aspecto.
E é o próprio Deus quem coloca isso em nós. É o próprio Deus quem colocou em Neemias esse desejo. Você não vê um anjo descer, você não vê uma voz profética. Você vê um homem que teve relacionamento com Deus e que teve uma convicção divina de que ele devia construir. Deus fala aos nossos corações. Verso 14, é muito lindo. É muito legal para quem gosta de ler um pouco sobre liderança, sobre aspectos de liderança. Do verso 9, queridos, do verso 10 ao verso 13, a gente vai ver uma prática desses inimigos. Eles se levantam, e realmente eles tentam fazer pequenas invasões, porque eles não podem fazer uma guerra. Eles não podem vir destruir a galera, porque existe uma liberação de Artaxerxes para esse trabalho. Existe uma liberação para que isso pudesse ser feito. Então, eles não podem fazer isso. Então, eles querem fazer pequenos ataques, vão lá, matam 5, matam 10, matam 20. Foi apenas um pequeno ataque, e não é apenas uma revolta, não é uma guerra. Então esse era o objetivo deles. Mas Neemias fica sabendo, estrategicamente monta guardas, cada um com a sua família, monta, organiza. E no verso 14 diz, Neemias falando, olha, eu inspecionei, eu me dispus, e eu disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo, não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Então Neemias, como líder, ele não é alguém que dá ordens e não comparece, ele não é alguém que arquiteta, mas que não põe a mão, ele está junto, ele inspeciona, ele se dispõe, e ele é alguém que exorta, ei, não temam! Vamos, nós temos um Deus que é temível. Você está temendo um homem ou uma mulher? Você vai ficar parado por causa de um homem ou uma mulher, sendo que você serve a um Deus que é temível? Você vai ficar parado e não vai construir, não vai seguir o propósito da tua vida, por causa de pessoas que morrerão como você e ficarão lá podres como você, enquanto você deveria temer ao Deus dos exércitos, aquele que é temível, que é grande, que é infinito e que é invencível. Então ele levanta a fé dessa galera e agora ele gera propósito. Nós estamos aqui por causa das nossas filhas, da nossa família, das nossas casas, da nossa nação, da nossa identidade. Então isso são coisas que devem habitar na nossa mentalidade, no nosso coração. Os nossos afazeres, eles glorificam a Deus, mas enquanto nós glorificamos a Deus, nós abençoamos vidas. Enquanto nós glorificamos e nós fazemos, nós construímos. Enquanto nós olhamos para Deus, nós abençoamos pessoas. Essa motivação, Neemias sabia disso. Neemias colocava isso, enxertava isso no coração daqueles que trabalhavam com eles. Quem sabe você não pode ser uma pessoa desse jeito nos seus ambientes, aquela que gera propósito, aquela que dá ânimo, aquela que faz a atmosfera do local mudar por conta da palavra de Deus. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos ao trabalho. É a parte de Deus, é a nossa parte. Deus frustrou os planos, os desígnios do mal? Frustrou. Beleza, vamos levantar, galera? Bora, vamos lá, onde eu estou? Eu estou na curva, eu estou em frente à casa de Eliasibe. Vamos embora, vamos continuar o trabalho. Então não existe um sofrimento, não existe uma vitimização, existe uma urgência, existe uma mente obcecada por fazer a vontade de Deus. Os planos foram frustrados? Vamos embora. Cadê a minha colher de pedreiro? Vamos trabalhar e vamos colocar esse negócio para frente. Verso 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, Neemias falando, nem os homens da guarda que me seguiam, largamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a sua arma à sua direita. Nem eu, seja o primeiro, seja como Neemias. É para fazer algo, levante-se. É para fazer algo, seja aquele que não descansa, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair. Gere nas pessoas esse senso de comprometimento, de importância com o reino e com a obra. Os caras dormiam com a espada do lado, eles não tiravam a roupa do corpo, a sua proteção, porque existia algo a ser feito e existia um compromisso para que isso fosse terminado. Capítulo 5, estamos terminando. Certa vez, fazendo um curso com diversos militares, eu estava trocando uma ideia com um militar que trabalha na rua, no ostensivo, no patrulhamento, e eu dizia para ele, cara, como o trabalho de vocês é complicado, né?
é difícil, a comunidade não entende, é perigoso, a marginalidade. Ele olhou para mim e falou assim: Juarez, o nosso trabalho é difícil, você tem razão, nós somos pouco valorizados, a galera não entende o nosso serviço, mas o mais difícil não é isso. O mais difícil é quando o inimigo está sentado ao seu lado. O mais difícil é quando você trabalha com pessoas corruptas ao seu lado e você não sabe disso. Neemias, no capítulo 4, do verso 16 ao verso 23, ele trabalha armando, é um movimento armamentista aí. Enquanto você trabalha, as suas duas mãos estão ocupadas, a sua espada fica na bainha. Mas você, enquanto não está na hora de edificar, fica com a tua espada na mão, vendo se tem algum ataque do Sambalá e dos outros caras do inferno. Fica pronto aí. Eles estão prontos para aquilo que vem de fora. Existe toda uma estratégia de Neemias para aquilo que vem de fora. Existe toda uma preocupação de Neemias para aquilo que vem de fora. Eles estão prontos, seus olhos estão olhando para fora. Mas às vezes existem alguns inimigos que se levantam ao nosso lado. E o capítulo 5 vai mostrar para a gente uma perturbação interna que o povo de Deus sofreu durante esse trabalho. Verso 1. Foi grande, porém, o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. Contra os judeus, os seus irmãos, no meio do trabalho, um trabalho árduo, alguns problemas saltam aos olhos, algumas preocupações, alguns problemas são trazidos para Neemias. Primeiro, no verso 2 vai dizer que a galera tinha fome. Existe uma camada mais pobre que não tinha dinheiro nem para se alimentar e pede comida. Verso 3, existe uma galera que vai dizer que ainda tinha casa, mas para a comida, eles tiveram que hipotecar a sua casa, tiveram que deixar a sua casa penhorada no nome de outra pessoa de mais posse, para que essa pessoa lhe desse comida, ele tivesse comida enquanto trabalhava. No verso 4, nós vamos ver pessoas que ainda tinham posses, mas não tinham dinheiro para pagar o seu IPTU. Então elas tiveram que pedir dinheiro emprestado, e emprestado sobre um juros altíssimo, algo que Neemias sabia que não podia ser feito, porque lá em Êxodo, Moisés já tinha feito isso, em Êxodo 22, 25, ele já tinha falado a respeito, se você emprestar dinheiro para o seu irmão, não cobre juros para o povo de Israel, mas tudo estava sendo feito ao contrário. Alguns, infelizmente, no nosso meio, ou no meio do povo, ou no meio da igreja, se aproveitam de momentos em que alguns sofrem, para ter algum benefício com aquilo. Então esse ataque vinha dos próprios irmãos, essa opressão maligna vinha dos próprios irmãos. Neemias um pouco mais à frente, ele vai falar: poxa, eu batalhei, eu tinha uma grana aí, eu paguei o pagão lá para libertar o meu irmão que estava como escravo dele porque não tinha dinheiro. Agora vocês vão estar fazendo os nossos próprios irmãos de escravo? Olha o tipo de coisa que Neemias estava lidando com, uma perseguição interna, onde todos deveriam estar juntos ali. Ainda assim, as perseguições internas se levantam. Mas o que Neemias faz? Verso 7. Depois de ter considerado comigo mesmo, eu repreendi os nobres, os magistrados, e lhes disse: vocês sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Sabe o que é interessante? Nesse verso que me saltou aos olhos, Neemias, quando ia lidar a respeito dos ataques dos inimigos, ele orava, ele clamava a Deus, mesmo que imprecatoriamente: Deus, olha esses caras aí, amaldiçoa mesmo. Deus, olha esses caras aí, pesa a tua mão. Não era uma afronta. A gente não vê Neemias afrontando os caras, ele colocava diante de Deus. Mas veja só que agora ele tem um problema dentro de casa, ele tem um problema dentro do arraial, dentro do seu povo. Ele não vai orar, ele considera consigo mesmo. Sabe por quê? Porque algumas vezes não vai existir diálogo entre nós e os nossos inimigos, se é que eles existem. Não vai haver diálogo com algumas pessoas que não querem ouvir as nossas palavras e não estão habitando a nossa casa. Agora, dentro da nossa casa precisa existir diálogo. Então ele considera dentro dele e ele chama os caras para conversa, mesmo que para isso ele passe por um momento desconfortável. Posso te falar uma coisa? Existem relacionamentos quebrados dentro da igreja há vários anos, porque pessoas estão esperando uma palavra profética, porque pessoas estão esperando um anjo vir e dizer aquilo que ela já sabe que tem que fazer. Leia Mateus 5, 6 e 7, você vai ver, e isso todo cristão, eu e você, já temos uma base construída, já temos algo que foi implantado em nós, então basta considerarmos conosco mesmo a própria obra de Deus que já foi feita em nós, e saia da sua casa e vá rever os seus relacionamentos, saia da sua casa e vá colocar essas coisas que precisam ser colocadas em panos limpos, mas não espere que um anjo venha, não espere que venha uma palavra profética, porque já existe uma palavra completa, e ela já nos ensina isso.
Então Neemias passa por um momento constrangedor, por um momento desconfortável. Ele tem que chamar os nobres, ele é o copeiro do rei, mas ele assume uma postura e ele é corajoso em arcar com essa postura que ele decidiu tomar e que Deus o levantou para isso. Então ele repreende os caras. E aí, ele diz o que eu falei, que ele resgatou os judeus, mas os próprios caras estavam fazendo o contrário. No verso 11, ele faz uma proposta desafiadora e diz, vamos fazer o seguinte então, vamos restituir tudo aquilo que a gente pegou desses caras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do vinho, do azeite, que vocês exigiram deles. Então eles responderam, tá bom, Neemias, nós vamos fazer, não vamos pedir mais nada para eles, vamos fazer como você falou. Neemias falou, vão? Então amém, vamos fazer o seguinte, sacerdotes, vem cá pessoal, dá uma colada aqui, estou trocando ideia com esses caras, vamos fazer um juramento, vamos deixar esse negócio sacramentado? Neemias é prudente, Neemias quer que as coisas sejam feitas com palavra, com ritual, com consagração diante de Deus, e é isso que ele faz. No verso 9, Neemias dá a razão do que estava acontecendo dentro do povo de Israel, e do que pode acontecer nas nossas vidas, e do que vive acontecendo no meio da igreja. Ele coloca, então se calaram depois que eu chamei a atenção deles, e não acharam o que responder, e eles disseram mais, eu disse mais, não é bom o que vocês estão fazendo, porventura vocês não deviam andar no temor do nosso Deus? Queridos, a falta de temor a Deus é a falta de um limitador nas nossas vidas. É a falta de temor que faz eu escravizar o meu irmão. É a falta de temor a Deus que faz eu trair a minha esposa. É a falta de temor a Deus que faz eu não ser fiel com a minha palavra. É a falta de temor a Deus que me faz ser um cara dentro de casa e outro profissionalmente. É a falta de temor a Deus que desregula em mim áreas na minha vida que fazem com que o nome de Deus não seja glorificado. Pelo contrário, seja envergonhado através da minha vida. É o temor, é o zelo, é entender que existe um Deus que olha, que cuida, que preza pelo seu nome. E plantou isso nas nossas vidas, e esse mesmo peso precisa ter em nós. É o temor, é o respeito. É a contrição por conta de saber que nós somos a igreja de Cristo. Neemias entende e diz, é a falta de temor isso. Porque se vocês tivessem temor a Deus, vocês não estariam se aproveitando desse período para enriquecer as custas dos seus irmãos que estão trabalhando e não tem nem o que comer. É a falta de temor que faz nós tomarmos atitudes impensáveis. A falta de temor, o temor a Deus é o primeiro requisito para que nós tenhamos um relacionamento saudáveis com todas as pessoas, mesmo que elas não queiram ter conosco. Porque o temor a Deus gera uma paz em nós, em sabermos que temos agradado a Ele, e essa paz não pode ser tirada por circunstâncias. Nós entendemos o porquê de algumas coisas que algumas pessoas não refletem sobre elas, mas nós como povo de Deus precisamos refletir, nós precisamos ser um povo pensante, nós precisamos ser um povo que entende a palavra de Deus e que se guia por ela. Nós não podemos, queridos, andar mediante palavra de homens, nós não podemos fazer isso. É a palavra, é o zelo pela palavra, é andar junto, é estar junto, é caminhar junto. Foi isso que Neemias fez. Eu paro por aqui, porque a partir do verso 13, será o próximo pregador na semana que vem. Mas eu queria fazer algumas aplicações bem práticas para terminar. Disponha-se ao trabalho. Disponha-se. Trabalhe para a coletividade. Você é um membro dessa coletividade. Quanto mais nisso você pensar, mais abençoador dessa coletividade você vai ser. Não espere unanimidade. Seja aquele que se levanta e que faz. Não tenha o seu nome gravado na história porque foi aquele que ficou para trás. Tenha o seu nome gravado para a glória de Deus por ser um daqueles que se sujou, que participou, que carregou pedra, mas que teve ao lado. Dê o seu melhor, mesmo que momentaneamente isso não seja dentro da sua especialidade ou daquilo que você gosta de fazer. Seja corpo, participe, esteja junto. É isso que a gente precisa fazer agora, é um mutirão do Ministério Infantil. Toma mais uma, Mimi. Vem então. Ah, mas eu trabalho com informática, mas eu trabalho com crochê, mas eu trabalho com mecânica. Vem cá, alguém vai te ensinar a fazer alguma coisa? E assim nós crescemos em relacionamento, e assim nós crescemos em intimidade e em propósito. Responda a ofensas com oração e trabalho. Rede social não ajuda, querido.
Indireta no Facebook não te leva para lugar nenhum. Responda a ofensas com oração e trabalho. E que o seu trabalho nesse momento também não seja para responder, seja para glorificar a Deus, e desde que o resto Ele faz. Mas responda a ofensa com oração, não brigue, não perca o seu lugar, não perca a sua postura, aquela postura que Deus já te deu de filho, de servo. Não responda a ofensas, senão com oração e trabalho. Entregue a sua mente naquilo que você vai fazer. Não seja um homem dividido, não seja uma mulher dividido. É essa a missão que você tem, e é esse tempo que você tem. Fique obcecado por aquilo, até que aquilo termine. O pastor Márcio diz assim: olha, nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Termine, ponha a sua mente no que você vai fazer em tudo. E o nome de Deus vai ser glorificado, porque com isso você vai se destacar profissionalmente, porque você vai se destacar no seu tempo, mesmo que pouco, de brincadeira com seu filho ou com sua filha, no seu pequeno passeio, na sua casquinha de R$3,50 com a sua esposa, mas você vai estar com a mente naquilo. Entregue-se, seja obcecado naquilo que você está fazendo, até que aquilo termine, e glorifique o nome de Deus com a excelência. Não tema homens, não pare por homens, não pare por palavra de homens, não pare por afronta de homens, não olhe para homens, porque quando olhamos para homens, desviamos o foco de Deus e paramos. Olhe para Deus e escute para onde Ele tem te chamado, e não tema, em nome de Jesus. O temor do Senhor é o termômetro de toda relação sadia. Tema a Deus e seja bênção onde quer que você esteja. Existia um propósito para cada um daqueles homens na construção. Existe um propósito para você também. Existe um chamado, existe um tijolo que precisa ser carregado só por você. Existe um pouco de massa que é você que vai passar. E você precisa identificar isso. E algumas vezes nós não identificamos porque reclamamos. É esse o momento, essa é a hora. Seja como Baruque e construa na curva para a glória de Deus, mas não reclame. Entenda o propósito da sua vida e siga firme, porque aquele que te chamou é fiel para completar a obra que é dele, que é para ele e que é feita por ele, através de você. Neemias não foi um líder perfeito. Você vai ver isso em outros capítulos, no final do livro. Ele não foi um líder perfeito, sabe por quê? Principalmente porque depois dele, ainda existia uma expectativa messiânica no povo de Deus. Ainda existia uma expectativa de alguém que viria. Ainda existia a expectativa de alguém que viria. Alguém que vai nos resgatar, alguém que vai nos salvar, alguém que vai nos dar a solução completa. Esse alguém já veio, nós já temos o líder perfeito, e o líder perfeito é Jesus de Nazaré. Depois dele, a única expectativa que resta para mim e para você é a glória do Pai eterna. É onde todos juntos, nós, em determinado momento nós, e todos os que arquitetaram, todos os que fizeram mal, todos os que lutaram contra a igreja, todos, absolutamente todos, desde os mais simples até os mais ferrenhos, todos juntos cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Querendo ou não, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o líder perfeito é Jesus. E Ele é o líder da nossa vida, da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Amém. O líder perfeito já veio. Essa é a expectativa, queridos. Uma coletividade só pode ser restaurada quando nós entendemos que existe alguém que tem o poder de restaurar. Neemias trabalhou sobre um propósito de Deus, mas a sua restauração foi falha, porque nós veremos mais na frente que o povo vacilou de novo, e nós vacilamos hoje também, mas hoje nós temos um líder perfeito. Hoje nós temos a palavra de um líder perfeito, e essa palavra jamais passará. E essa palavra nos prometeu que um dia Ele iria voltar para buscar a sua igreja. Se você levantou 500 metros de muro, ou se você construiu uma porta, mas você foi chamado para ser um construtor, aleluia. Um construtor de vidas, um construtor de histórias, um construtor da glória de Deus, aonde quer que você esteja inserido. A igreja precisa entender que para ter a sua coletividade restaurada, ela precisa trabalhar junto e com um único propósito. Ela precisa ser forte e entender que haverão perseguições externas. Ela precisa ser sábia e vigilante para entender que também existirão levantes internos. Mas que para tudo isso, o nosso líder perfeito tem a solução. E o seu sangue da regeneração é que nos dá a possibilidade de pensar em caminharmos juntos,
mesmo dentro das nossas diversidades, podemos, através do Seu Espírito Santo, gerar uma coletividade que glorifica o nome dEle, porque é restaurada na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é o ponto onde a coletividade é restaurada. Aleluia.